Salve pessoal, aqui vai mais um podcast Aquarismo para Todos, tudo bem com vocês? Aqui Eduardo Starling, gravando de uma forma alternativa, que eu espero que dê certo, vocês estão sendo cobaias disso aí, né? Sem aquelas grandes infraestruturas que eu tinha, bonitinha, agora eu vou fazer uma coisa um pouco mais móvel, um pouco mais ágil, que eu acho que vai funcionar melhor, tá? Enfim, isso não é um problema para vocês, é como eu tenho que me virar aqui, mas de certa forma isso ajuda a destravar aqui as minhas gravações. Episódio passado, né, foi aquele meu mergulho no aquarismo marinho. Confesso a vocês que ficar pesquisando e falando de aquarismo marinho deu vontade de ter um aquário aqui com algumas coisinhas. Agora que eu tenho muito mais conhecimento do que eu tinha ali nos anos 80, 90. Muita coisa que eu não sabia que dava para fazer. Só que assim, na minha atual estrutura seria abrir mão de ter aquário de disco. Então acho que tão cedo não vou ter um aquário marinho. Eu não consigo ter tempo nem grana para tocar dois projetos assim. Eu acabo ficando com os meus discos mesmo, mas foi bem bacana. Ficou aquela comichãozinha ali de um dia ter. Pensando até em reler, eu tenho uns livros que eu comprei ao longo do tempo aí, falando de aquário marinho. Estou até pensando em dar uma relida nesses livros aí. Voltou a bater aquele interesse, mas isso é para o futuro, né? Para o futuro. Não tive nenhuma grande interação falando do assunto. Uma outra pessoa falou assim, até porque a maior parte do meu público é aquário, assim, a maior parte não, praticamente todo mundo tá aqui por causa de plantado, aquário de água doce, aquário de disco, aquário, sei lá, jumbo, essas coisas. Um ou outro que tem aquário marinho. Tive alguns toques qualificados, né? O Robson Fonseca da Base Flora, eles fazem produtos também para marinho. Ouviu com bastante cuidado, elogiou algumas coisas, fez algumas correções. Vocês vão ver aí na newsletter número 41, tá? Eu não sei quando foi que eu soltei ela aqui em relação a esse programa, tá? Deve ter sido a coisa de 1 ou 2 semanas atrás. Depois dá uma olhada. Vai no meu site, www.aquarismoparatodos.com.br. Tem lá o 41. É uma newsletter que eu falo de essa parte de quando que um aquário está pronto. Na minha opinião, nunca, porque você está sempre mudando, sempre tendo ideias, transformando, e morre peixe, e aí você muda de ideia, e resolve mudar o layout, e o substrato não está legal. Eu acho que é uma coisa, aquário para mim pelo menos, né, uma coisa sempre móvel. E em algum momento eu falo os toques que o Robson me deu, né, tá falando corrigindo algumas coisas que eu dei uma embananada ali na hora de falar, da parte de reposição de minerais, e ele, eu te bater um papo aqui, ele vai montar para mim um programa, assim, uma pauta para poder gravar uma parte 2 de aquário marinho só falando de reposição de minerais e falar sobre o método Balling, né, que é o que eu até falo, que é uma forma que eu considero até relativamente simples de repor minerais, né, pelo que eu vi assim, mas mais simples mesmo é ter aquário só de peixe, não tem que repor porra nenhuma, mas enfim, desculpa o palavrão aí, mas é isso. Então fica para ir para o futuro, né, falar mais um episódio de aquário de marinho, né? Aí vamos ver se pinta público, mas a princípio não tem, né? E nesse aqui eu faço uma segunda rodada do episódio de mitos e verdades do aquarismo. Eu fiz tem uns 2 anos mais ou menos, resolvi fazer uma parte 2. Esse que eu fiz era com dúvidas bem de iniciantes, né? E aqui não, aqui já subo uma prateleira aqui. Já falam e assim, obviamente tem muita coisa de plantado, né? Que é muito mundo que eu vivo, né? Eu sempre flerto com os plantados, converso com a galera de plantado, sempre tem planta em aquário, então ele tem uma forte inspiração em aquários plantados. Então vocês vão ver, tá? Mas é isso. Espero que vocês curtam esse episódio aí. Vamos ver como é que vai ficar para editar isso aqui. Eu vou testar essa forma aqui, né? Tô gravando aqui, vamos testar. Mas eu acho que vai dar certo. Eu acho que tem tudo para dar certo, tá? Obrigado para todo mundo que ouviu até aqui. Espero que vocês ouçam até o final, né? Um dia eu vou começar a fazer uns testes aí para ver se vocês estão escutando até o final, né? Mas enfim, também brincadeira, não vou fazer teste nenhum não. Quem ouviu, tá ótimo. Segue então, vamos falar sobre mitos e verdades do aquarismo, segunda parte. Então, gente, vamos fazer aqui uma segunda rodada, tá? Do mitos e verdades do aquarismo, né? Eu fiz eu acho que tem uns 2 anos atrás,
E era uma coisa muito baseada em dúvidas básicas de aquarismo. Dúvidas que vinham para mim no Instagram, principalmente. Tamanho de aquário, umas coisas assim bem básicas. Eu posso fazer assim, posso fazer de tal jeito. Aqui, já com a evolução até de quem segue, eu já acho que a coisa vai tendendo para ter coisas puxadas para o aquário plantado. Eu acabo falando muito de plantado, é uma coisa que eu curto, que eu tenho pouca experiência, assim, porque eu não tenho de gás carbônico, de injeção de gás carbônico, mas é uma coisa que eu já fiz bastante. E tem muita gente interessada até que frequenta o grupo, galera de aquapaisagismo também tem contato, então acaba sendo mais isso. Agora, além disso, essa pauta puxa pro aquapaisagismo e pro plantado, porque essa segunda rodada foi inspirado num vídeo que o Green Aqua fez, falando de 15 mitos do aquarismo, né? Fizeram acho que 15 ou 20, uma coisa assim, um número maior. Eu vou botar o link aqui, porque era pro grupo de membros deles, mas eu acho que já botaram pro público geral. Eu até comentei para eles assim, cara, eu gostei disso, eu posso fazer uma versão aproveitando alguns dos pontos que vocês levantaram para um público em português, num podcast brasileiro. Cara, não, que isso, que máximo, eles adoraram, né? Tem que perguntar, né? Então, daqui a pouco eu vou acusar de plágio, né? Enfim. Aí, assim, a inspiração foi neles, né? E aí, então, eu vou começar agora falando um pouco de cada um desses mitos, mitos e verdades do aquarismo, tá? Vamos lá. Primeiro mito, 1. Os dejetos dos peixes bastam como nutrientes para as plantas. Olha, isso é muito falado. Inclusive, pessoal que fala de método Wallstad e tal, galera daquele aquário natural, agora está crescendo o número de canais, tinha uns canais gringos, né? O método Wallstad é por conta de um livro, eu acho que é Diana Wallstad, o nome da bióloga, fez um livro de como fazer um aquário autossustentável, aquário natural que chama, só com coisa natural. E aí, assim, galera que tem uns 20 anos de aquarismo aí vai lembrar aquela época que você fazia plantado com humus de minhoca, laterita, isolado por uma camada inerte em cima para não acabar com tudo, né? Alga, pra não vazar nutriente para a coluna d'água, né? Nessa pegada aí. Então tem um pessoal que acredita que às vezes você pode ter um aquário que ele se sustenta, tem tudo ali, ou no substrato, ou no solo, se for uma coisa natural, e o próprio cocô dos peixes. Mas isso vai depender muito do tipo de planta que você tem, né? O que eu posso dizer eu quero evitar a generalização, mas aqui não tem jeito. Que esses dejetos, eles vão entrar no ciclo do nitrogênio, né, vão participar da reciclagem, amônia, nitrito, nitrato, que vai ser absorvido por plantas, vai prover nitrato e também fosfato para as plantas, só que a planta não sobrevive, de um modo geral, só com nitrato e fosfato. As plantas também precisam de potássio, principalmente, para transporte dos nutrientes pela folha, cálcio, magnésio, ferro, tem os microelementos todos. Então, assim, vai bastar? Não vai bastar. Você pode até ajudar, mas bastar não basta. Se você, especialmente se planta exigente, ou planta que puxa muito muito nutriente, planta que devora nutriente. A galera da Equinodora é uma loucura, né? Eu fui deixar ela se multiplicando aqui no meu aquário, aí acabou que elas foi quase que uma coisa suicida, porque elas mesmo não estão aguentando o tanto de nutriente que elas puxam. Eu tô tendo que controlar aqui, eu tô dando um freio de arrumação aqui nas pontas que eu tenho aqui no meu. Mas é isso, assim, vai prover nitrato e fosfato? Vai, mas a planta não vive só de nitrato e fosfato. Então, quer dizer, os dejetos não bastam, tá? Segundo mito ou verdade, os peixes estão sempre com fome, então tem que alimentar o tempo todo, tá? Aí, vai depender do tipo de aquário que você tem, né? Se você tem, por exemplo, eu sou da linha, eu gosto, meu aquário predominantemente um aquário de acarajisco, embora eu tenha outros peixes, tá? Mas eles são o foco principal do aquário. E eu, de um tempo para cá, eu tenho comprado discos pequenos, discos de menos de 1 ano, disco de entre 7 e 10 centímetros. O tamanho de um disco adulto é entre 15 e 20, às vezes até mais. Então, assim, como eu estou aqui querendo crescer o cardume,
eu alimento eles bastante, tá? Eu alimento tipo 3 vezes ao dia. O criador vai dizer que é pouco, tem criador que alimenta 5, 6 vezes ao dia, tá? Então vai depender. Então nesse caso, você tá com um aquário de engorda, aquário de crescimento, você tem que alimentar com maior frequência, botar proteína fresca, esse tipo de coisa. Só que assim, para todas as ações você tem consequências. Qual que é a consequência se você alimentar muito os seus peixes? Sobra mais matéria orgânica, ele vai fazer mais cocô, você vai ter que compensar isso no manejo sanitário. TPA, limpeza de filtro, sifonagem, essas coisas. Lembrando que o aquário é um sistema fechado. Mas a galera do comunitário comum, você pode alimentar 1 ou 2 vezes por dia tranquilo, e a galera de plantado costuma alimentar dia sim, dia não, porque os peixes vivem na boa, na natureza, vivem tranquilamente, ninguém vai morrer de fome com isso. Tem peixe ali que vai comer biofilme, vai comer alga, sabe, peixe herbívoro. Então, assim, vai depender muito do tipo de aquário que você tem, tá? Então, assim, você não tem uma pergunta que caiba para... uma regra que caiba para todo tipo de aquário desse sentido, tá? Mito número 3. Preciso trocar as mídias biológicas do meu filtro a cada X meses? Gente, mídia biológica não tem data de validade, tá? Ela é uma coisa porosa, é uma cerâmica, é uma pedra, alguma coisa assim, que ela é feita para ser colonizada pelas bactérias, tá? O que acontece é que às vezes as mais cerâmicas, aquelas tem algumas pedras mais porosas que com o tempo, de tanta água ficar passando uma mídia batendo na outra, elas vão esfarelando e vão soltando aquele farelo que sai, fica no fundo do filtro, ou sai, ou vai para o aquário. E você vai perceber que ao longo de anos, a quantidade de mídia parece que encolheu, né? Você tinha uma bandeja cheia, agora a bandeja não está mais tão cheia, né? E aí, com isso, você vai precisar repor, né? Mas trocar, negativo, você vai manter elas ali e tal. A não ser que, por exemplo, eu tenho uma mídia que não coloniza muito bem, eu tenho um Bioglass ali, eu vi que lançou material que eu tenho uma Lava Rock que é melhor, aí você troca, mas vencimento, elas não vencem, tá, gente? Então cuidado, pode ter um papinho de que a mídia vence para poder vender mais mídia, não é assim que funciona, tá? Se você quiser trocar por algum outro motivo, beleza, mas não vence. Mito número 4, filtragem é para limpar a água e mantê-la sem partículas e suspensão. Cara, essa definição ela não define filtragem de um modo geral, ela define filtragem mecânica. A filtragem mecânica é para isso, é para dar aquela polida na água, tirar as partículas maiores e ficar assim, mais cristalina possível. Mas filtragem não é só isso. Lembrando que a principal filtragem que a gente tem que fazer no aquário é a filtragem biológica, que é você ter meios ali para a biologia poder decompor os compostos orgânicos e fazer o ciclo de nitrogênio. Quando que eu posso abrir mão disso? Cara, se você é criador e você faz TPA todo dia, ou dia sim, dia não. Porque aí você tem uma outra proposta de aquário. Então, o aquário é praticamente um sistema aberto, porque a água que entra e a água que sai. Tem gente que fez isso. Não, mas eu tenho TPA contínua. Então você tem um sistema aberto. Então você não precisa ter filtragem biológica, né? Um rio é isso. A água está sempre fluindo ali. A não ser que tenha um remanso, alguma coisa assim. E tudo bem, entendeu? Fora isso, a filtragem, você tem a questão da filtragem biológica para poder fazer a ciclagem de matéria orgânica. A filtragem mecânica, sim, para limpar a água. E ainda tem a filtragem química, a galera que gosta de purificar mesmo. A galera que bota o purigen para tirar a substância tóxica. Aí você tem outras questões aí, tá? A galera que usa ozônio para poder queimar matéria orgânica. Aí sim, tá? Mas fora isso, a filtragem é para mais coisa. Vamos agora para o número 5. Não preciso de fertilização líquida, pois tenho substrato fértil. Então, mesmo as plantas que obtêm esse nutriente da raiz, eles também pegam da coluna d'água, entendeu? Então, assim, vai depender também da quantidade de planta que você tem. Se for meia boca, tranquilo, um pouquinho. Mas, assim, mesmo assim, vamos pegar o cenário mais tranquilo. Eu tenho substrato fértil, eu só tenho planta pouco exigente, tenho aquelas plantas que você prende no tronco, nas pedras e tal, beleza, que aí o substrato vai soltando, a coluna d'água vai pegando ali,
Mesmo assim, depois de um tempo ocorre a depressão dele, né? Além disso, você fazer fertilização líquida no aquário com substrato fértil é positivo, porque acontece um fenômeno que é a troca catiônica, ou seja, você tem um determinado substrato ali com uma determinada composição, você fertiliza, ficam aqueles íons daqueles componentes ali na água, tá? Alguns desses íons que não são aproveitados pelas plantas, eles aderem, entre aspas, né, ao seu substrato fértil, ou seja, o substrato armazena esses cátions. Inclusive, eles costumam chamar isso de CTC, essa habilidade do substrato fértil chama de CTC, que é capacidade de troca catiônica. Então ele captura íons de cálcio, magnésio, potássio, essas coisas da fertilização líquida. E aí é uma coisa interessante, porque o fertilizante está ali na água, uma parte é absorvida, a outra fica ali de bobeira. O substrato fértil armazenar isso aí não fica de bobeira para a alga, e depois ele libera quando a planta precisa. Então você potencializa ali a fertilização das tuas plantas. Eu só espero que o Robson não venha puxar minha orelha com isso, mas é mais ou menos isso, tá? Então assim, tem substrato fértil, nem por isso você abre mão de fertilização líquida. O que costuma acontecer é que você monta um aquário com um bom substrato fértil, todo bonitinho. Você não começa a fazer fertilização de cara, você espera uns 2-3 meses, porque ele vai ficar soltando. Aí depois de um certo tempo, você começa a fertilização líquida, vai devagarzinho. Mas aí é para a galera do plantado, aí da ciência do plantado, responder. Esse conhecimento eu não tenho. Eu sei que depois de um tempo vai dando uma baixada, aí você vai começando a complementar, e não com a dose máxima, vem com 50% da dose e assim vai, tá? Dúvida, mito, verdade, número 6. Minhas plantas estão derretendo. O que eu estou fazendo de errado? Muitas vezes você não está fazendo nada de errado. Porque a maior parte das plantas que a gente compra, elas são cultivadas da forma emersa, fora d'água. E embora elas vivam debaixo d'água também. E aí você coloca no aquário, elas passam... Eu já falei isso até num episódio que eu falei dessa parte de plantas, de fertilização. Então, na verdade, elas se adaptam à forma submersa. E nessa adaptação da forma submersa, muitas vezes ela perde aquelas folhas para nascer uma folha específica para a forma submersa. Mas você tem que ficar de olho, porque às vezes ela está derretendo ou porque a temperatura está alta, ou porque não tem o nutriente que ela precisa. Mas nem sempre é alguma coisa que você está fazendo de errado, tá? Às vezes é só a adaptação da planta. Então, aqui... Cara, eu vou resumir esse episódio todo com tal, depende. Mas uma parte dos casos é isso. Às vezes a regra, as regras que as pessoas colocam não são tão regras assim. Enfim. Número 7. Eu moro numa cidade quente, não preciso de termostato. Mais uma vez eu falo o meu grande depende. Por quê? A galera que mora lá pro Nordeste, Norte, vai ter uns dias com água bem quente e pode ficar sem medo. Aí, nesse caso, eu até concordo, você não precisa ter termostato, não. Especialmente se o aquário for grande, aquário de mais de 200 litros, você mora em região quente, temperatura estável, aquário de mais de 200 litros, aquário de 400 litros, né, com um SAMP com mais, sei lá, 200 litros, provavelmente você não vai precisar de termostato, tá? Aquecedor com termostato. Até porque, eu volto a lembrar, eu já falei isso outras vezes, que a principal função do aquecedor com termostato não é aquecer a água, é manter a água, é segurar para que as oscilações de temperatura não sejam tão bruscas. O que mata é a oscilação brusca. Isso é mais perigoso quanto menor for o aquário, porque qualquer alteração, volume pouco de água, varia muito. Eu já perdi um beta assim, porque num dia de manhã tava 25, de noite fim da tarde estava 34, o bichinho morreu cozido, coitado, né? Mas é isso, é questão, se o aquário é um volume grande, você mora num lugar com a temperatura sempre ali naquele esquema, não precisa. Agora, você mora numa região temperada, ali assim, do Rio de Janeiro para baixo, São Paulo, Sul, você tem as estações do ano bem marcadas, você tem até faz calor, mas você tem noites bem frias, o teu aquário não é tão volumoso assim, sugiro você investir no termostato.
por conta da estabilidade. Porque muitas vezes o peixe adapta a uma temperatura mais baixa. Você pode ter dias com uma cora de 20 graus. A questão é a oscilação de temperatura, tá? Embora alguns peixes prefiram temperatura maior ou menor, tá? Mas é isso, tá? Número 8. Plantas de baixa demanda não precisam de CO2. Cara, aqui tá uma pergunta de prova. Toda planta precisa de CO2. Então, cuidado, né? Assim, o que quer dizer isso? Elas não precisam de injeção de CO2. Planta de baixa demanda vive muito bem com CO2 que já está na coluna d'água, que é da respiração dos peixes ou até a respiração das próprias plantas durante a noite, né? Mas, obviamente, ela vai usar isso ao longo do dia, né? Agora, você tem plantas que exigem muito mais, etc e tal, você quer que a planta cresça rápido, aí você precisa de injeção. Mas isso aqui foi uma pergunta pegadinha. Isso aqui foi até lá do Green Aqua que eu peguei, porque eles falam, não, isso aqui é uma pegadinha. Toda planta precisa de CO2. Ou se precisa de injeção de CO2, aí sim, aí a gente analisa diferente, né? Número 9. Se eu diminuir a iluminação, as algas vão sumir. Aí vai depender muito da quantidade de alga, tá? Eu lembro um episódio que eu falei sobre alga, que assim, a gente tem um tripé. Luz, nutriente e CO2. É isso que a planta precisa para sobreviver, sendo que a alga, de certa forma, também, né? O fato de você ter alga crescendo é porque alguma dessas três coisas está demais. E aí as algas estão se aproveitando desse excesso e estão começando a ganhar a queda de braço com as plantas. Então, diminuir a iluminação, as algas vão sumir se o problema de fato for o fotoperíodo longo demais. Mas pode ser que você diminua, as algas continuem, porque talvez não seja o problema, talvez o problema seja nutrientes, né? E aí, ou falta de planta, alguma coisa assim. Então você tem que olhar direitinho qual que é o problema. Mas, assim, de um modo geral, uma das formas de você começar a combater a alga é reduzir o fotoperíodo, tá? Isso aí, com certeza, né? E o 10º e último ponto se eu reponho água numa TPA, eu tenho que colocar condicionador para o volume todo e não apenas do quanto eu estou repondo. Cara, pode, mas você vai estar desperdiçando material, você vai estar desperdiçando o condicionante aí, tá? Normalmente você coloca o condicionador, ele tem uma função ali para a água que está fora do padrão ali, que é aquela água da rua, né? Aí você pode botar mais ou menos, beleza. Só que se você, por exemplo, você tem um aquário de 200 litros, você está repondo 50 litros, você coloca condicionador para 200, problema nenhum, só que você está desperdiçando. A não ser que, eu tô com suspeita de que eu tenho um pico de amônia, a minha água está com muito cloro, aí beleza, aí você pode ajustar. Eu, por exemplo, eu sempre, mesmo sabendo que o produto que eu uso, ele é super bem dimensionado, que é o Poliaqua da Basiflora, super bem dimensionado. Eu, por exemplo, estou repondo 80 litros, eu coloco para 100, mas isso sou eu. Eu estou conscientemente desperdiçando um pouquinho. Por via das dúvidas, às vezes tem alguma coisa no aquário, e eu tenho até um fail safe aqui, por exemplo. Tem algum BO no aquário, agora, especialmente agora que eu não fico tanto tempo perto de casa, ou em casa. Tem algum BO no aquário, tipo, e os peixes estão todos para a superfície. Provavelmente é um pico de amônia, provavelmente algum bicho morreu que eu não vi. Ou durante a noite, aí não tem como eu ver mesmo. Aí, para quando eu não estou em casa, eu deixei aqui um papel para mostrar para minha mulher e para minha filha. Ó, se tiver um problema desse, primeira coisa que vocês fazem, liga a pedra porosa, que eu tenho uma pedra de emergência aqui, e pega e coloca uma tampinha de condicionador no aquário, que é o suficiente para tratar ali. Eu saber que vai dar uma coisa tranquila, que pelo menos apagar o incêndio vai. Mas é isso, se eu estou repondo água da TPA, só daquilo que eu estou repondo, não preciso botar mais e segue a vida. Tá ok, gente? Essas foram as 10, né, que eu tinha colocado. Se tiver mais coisa para colocar, eu faço uma terceira rodada, mas eu acho difícil, né? Vamos ver. Ao longo do tempo, a gente pode ser que tenha alguma coisa. Enfim, vamos agora para nossas considerações finais. Então, pessoal, obrigado aí pela audiência, por acompanhar até aqui. Quando eu falei no inicinho, foi uma forma alternativa de gravar, porque eu tenho que tentar otimizar meus tempos, né, para poder gravar. Eu nem sempre posso estar na estação que eu uso para mixar tudo.
Então, alternativamente, eu gravei aqui pelo celular. Esse programa foi todo gravado no celular. Ainda não fiz a mixagem no celular, mas esse é o próximo passo, né? Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que isso vai me dar uma certa flexibilidade e aí meu limite vai passar a ser pautas. Eu estou pensando já em alguma coisa que me ajude com essa questão das pautas aqui, tá? Espero que o áudio tenha ficado legal, né? Eu testei com mono, testei com estéreo. Acho que para a maior parte das pessoas não faz tanta diferença, mas eu, meio chatinho com isso, acho que com mono ficou melhor, por conta da captação do microfone do telefone, né? E, bom, vamos ver. Depois qualquer coisa, qualquer observação, fala aí. Ainda tenho outras coisas para facilitar a minha vida, e uma delas é que provavelmente eu vou ter uma música todo episódio. Não vai ser, eu tenho um banco de músicas que não cobram royalty aqui, que eu vou alternando conforme a vibe, né? Conforme eu acho que vale a pena. Mas eu acho que eu vou fazer uma coisa fixa, vou ter uma identidade sonora. Tô gastando um tempinho nisso para ser a música de abertura e a música de fundo tudo junto, né? Vai me facilitar muito a vida também, porque senão eu preciso do computador para acessar isso também, né? Enfim, coisas para poder otimizar e tá levando conteúdo para vocês. Felizmente, mesmo eu sendo muito crítico com aquilo que eu estou fazendo, o povo gosta, tá ouvindo. Eu consegui ver alguma coisa de Spotify, fiquei impressionado, que realmente em termos de estatística tá muito boa. Eu tô vendo uma forma de repente chegar em mais plataformas, porque eu faço a coisa meio na unha pelo Substack. Talvez eu tenha que mudar de plataforma para de repente fazer isso automaticamente para mais lugares. Até teria possibilidade de monetizar isso aqui, mas como eu falei para vocês, eu nunca vou cobrar por isso, porque isso aqui é uma forma de eu devolver o que eu aprendi para que outras pessoas aprendam também, né? Eu não acho que eu tenho que fazer curso, nada disso. Se um dia eu achar que seja diferente, não vai ser o podcast que eu vou cobrar, vai ser uma outra coisa, mas eu realmente não acredito nisso, tá? Eu não consegui ainda formatar alguma coisa específica que eu vá cobrar por isso. Eu sei que tem gente que cobra, que faz curso de aquarismo, pô, tá cada um no seu direito. Eu acho que eu não pagaria por um curso de aquarismo, mas talvez pagasse para onde adestrar cachorro, quem sabe, né? Para quem tem cachorro pode ser um diferencial. Mas é isso, gente. Falei muita bobagem aqui, jogando muita conversa fora. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Então estamos aqui no final de abril. Eu acho que até maio eu vou ter mais outra pauta aí. Eu tenho algumas pautas aqui na agulha e tô com umas ideias também, tá? Grande abraço aí. Qualquer coisa, quiser entrar em contato comigo, aquarismoparatodos.podcast@gmail.com. Podem ir no Instagram Aquarismo para Todos, deixar uma mensagem lá. No nosso site www.aquarismoparatodos.com.br tem o link para o nosso grupo de WhatsApp, mas pela web, no celular, ele não aparece. A versão mobile não aparece, só aparece a versão desktop. Eu ainda vou dar um jeito de contornar isso, tá? E aí talvez isso envolva a mudança de plataforma que eu estou pensando. Eu vou fazer uns testes aí, mas também não quero perder tudo que eu já escrevi, etc e tal. Vamos ver. Pra frente a gente vê isso aí, tá? Mas qualquer coisa, manda mensagem aí, troca uma ideia, vê como é que a coisa evolui. Grande abraço para todo mundo e até o próximo.